Após mais de um mês afastado, o senador Aécio Neves está de volta ao Congresso. E na Câmara, a Comissão de Constituição e Justiça definiu o relator que vai analisar a denúncia de corrupção passiva contra o presidente Michel Temer. No fim da tarde, o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, deputado Rodrigo Pacheco, do PMDB, anunciou o relator escolhido, o deputado Sérgio Sveiter, também do PMDB. Um conhecido e notório advogado, com profundo conhecimento jurídico. Então, uma pessoa que pode lidar com essa matéria com conhecimento de causa. Eu sou um deputado federal no segundo mandato, né, e tenho total independência e tranquilidade. E me considero, por ser advogado, né, por ter presidido a Ordem dos Advogados 2 vezes no estado do Rio de Janeiro, com capacidade de estudar essa matéria. Caberá ao relator recomendar a aprovação ou rejeição da denúncia por corrupção passiva feita pela Procuradoria-Geral da República contra o presidente Michel Temer. A comissão é composta por 66 integrantes. As maiores bancadas são a do PMDB, partido de Michel Temer, com 8 vagas, assim como a do PT. O PSDB tem 7. O presidente precisa de 34 votos para que a CCJ recomende o arquivamento. A análise será um termômetro. Independente do resultado, o processo segue para o plenário da Câmara. Em busca de apoio, o presidente Michel Temer intensificou a agenda com parlamentares. Só hoje foram recebidos mais de 20 deputados no Palácio do Planalto. Amanhã, a defesa de Michel Temer será entregue na Câmara. A base dela é que a principal prova do processo, a gravação de Joesley Batista com o presidente, é ilegal e não revela nada de comprometedor. Michel Temer ainda tem a prisão de um aliado para se preocupar. O ex-ministro Gedel Vieira Lima foi transferido hoje para a penitenciária da Papuda, aqui em Brasília. Ele foi detido pela Operação Cuiborno, que investiga irregularidades na liberação de créditos na Caixa Econômica Federal. Gedel é acusado de tentar atrapalhar as investigações. Além disso, o ex-ministro foi citado em delações da JBS. Na CCJ da Câmara, a expectativa está em torno do PSDB, principal aliado do governo. A maioria do partido é a favor da denúncia contra o presidente Michel Temer. Enquanto isso, lá no Senado, o tucano Aécio Neves retomou as atividades depois de mais de um mês afastado por determinação do ministro do STF, Edson Fachin. Em discurso na tribuna, Aécio Neves defendeu que o PSDB mantém o apoio ao presidente Michel Temer e afirmou que não cometeu crimes. Não cometi crime algum, não aceitei recursos de origem ilícita, não ofereci ou prometi vantagens indevidas a quem quer que fosse e tampouco atuei para obstruir a ação da justiça, como me acusaram. Fui, sim, vítima de uma armadilha engendrada e executada por um criminoso confesso de mais de 200 crimes. Aécio se referiu a Joesley Batista. O parlamentar foi afastado do cargo acusado de ter recebido R$2 milhões do empresário da JBS. O senador informou que não pretende, por enquanto, retomar a presidência do PSDB, que está com o senador Tasso Gereissati. Em nota, a defesa do ex-ministro Gedel Vieira Lima disse que a prisão preventiva foi uma medida desnecessária baseada em documentos frágeis. E afirma ainda que não houve nenhuma prova nova na Operação Cuiborno durante os 7 meses de caso que incriminasse Gedel. Marco Antônio Villa, boa noite, Marco Antônio Villa. Já há um movimento dentro do PSDB para que Aécio Neves deixe logo a presidência do partido, né? Até porque para evitar mais desgaste do partido, né? Sim. E ele veio à tribuna hoje dizendo vítima. Toda uma armação, hein, Vila? Claro, uma trama ardilosa. Isso, exatamente. Só pode dizer isso estranho se ele dissesse eu sou culpado, né? Isso nós já vimos esse filme tantas e tantas vezes, cansa, né? Ele fez um discurso dirigido a seus pares, aos senadores, dirigido à Procuradoria da República, ao STJ, mas a sociedade brasileira, que é a que interessa, afinal são seus eleitores, especialmente os mineiros, certamente desconsideraram as suas justificativas. São mentirosas. Ele, por exemplo, ele diz, não cometi nenhum crime e tal. Ele diz que foi usado a sua família nessa trama ardilosa, utilizaram da sua família, da sua irmã e do seu primo. Mentira, os telefonemas mostram isso. A articulação que ele manda o primo pegar o dinheiro, né? E quem faz o contato para receber o dinheiro é a irmã dele. Portanto, ele mentiu da primeira à última palavra que ele disse. Agora, o PSDB está numa situação bastante difícil, né? Ou seja, envolve a questão, ele é o presidente, ele está licenciado, no momento ele está Gereissati, e a saída dele da presidência definitiva envolve também, por tabela, a saída, e parte do discurso dele ele toca, do apoio ao governo Temer. Agora, com relação rapidamente à questão do senhor Gedel Vieira Lima, acho que vale a pena
destacar, que foi a operação que levou a sua prisão ontem, ele tem uma longa carreira criminosa, né? Aos 25 anos, veja, ele é criminoso desde jovem. Aos 25 anos ele já está envolvido no desfalque no Banco do Estado da Bahia, no Banco do Estado, o Baneb e tal. Depois ele esteve envolvido na CPI, vocês, os mais velhos devem se lembrar, dos anões do orçamento, em 1994. Depois ele esteve envolvido no governo Lula, no Ministério da Integração Nacional e Corrupção. No governo, ele foi ministro do Lula. Depois ele esteve envolvido, que é o caso que em tela, em uma corrupção no governo Dilma. Olha, ele foi passando de governo em governo, em que ele é vice-presidente de pessoa jurídica da Caixa Econômica e tal. É aí que tem a operação em que ele intermediou um empréstimo ao grupo JBS, um empréstimo pequeno, de 2 bilhões e 700 milhões de reais, coisa pequena, 2 bi e 700 milhões de reais, para compra da Alpargatas, isso em dezembro de 2015, e recebeu somente 20 milhões. E estava, no momento, obstruindo a justiça, aí a razão da sua prisão, né? Conversando com a mulher do Lúcio Funaro, pressionando, ligou 12 vezes para ele, e a identificação no telefone, ele usa o codinome de Carainho. O que será Carainho? Eu gosto desses codinomes, né? Da Gleisi Hoffmann é amante, do Mantega é laticínio, dele é Carainho. E ele recebeu 20 milhões. E o juiz, eu li um excelente despacho do juiz Valdesney de Souza Oliveira, ele imputa 3 crimes, indícios de 3 crimes, ou seja, corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa. E ele, em liberdade, traria um prejuízo irreparável às investigações. E eu me esqueci um último crime, veja, desde os 25 anos, que houve o episódio com o ministro da Cultura. À época, Marcelo Caleiro, a história do prédio que estava sendo construído em Salvador. Portanto, o Gedel tem uma longa carreira criminosa. Ele disputou uma época um poder na Bahia com a ACM, que também... Ô, Vila, ele nunca foi condenado, né? Então ele é suspeito de crime. Suspeito para a turma aí. Para os brasileiros de bem, ele é um criminoso, né? Para os de bem, porque se for esperar a justiça, né, nós vamos ficar, a gente sabe que ele é criminoso. E o ACM distribuiu uma fita de videocassete, os mais novos nem sabem, era um aparelho que a gente colocava uma fita de vídeo, chamava Gedel vai às compras, né? E o ACM, Antônio Carlos Magalhães, seu adversário, que também é um assaltante da coisa pública ao longo de toda a sua vida, disputava o poder político da Bahia. Então, o Gedel é isso, é criminoso em todos esses governos que eu disse, né, até chegar ao atual, e em relação ao Aécio, é lamentável, ele sabe que a carreira política dele está encerrada. Em Minas, ele não vai ser reeleito senador, se ele for candidato. Governador também não. Presidente no máximo deputado federal. O ideal, com os crimes que ele cometeu, mais a cidade administrativa, que não foi investigado, ele teria de estar na cadeia.